Muito bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. É muito bom poder estar aqui para criarmos esta ligação espiritual a pessoas que me acompanham na televisão há mais de 35 anos, que conhecem a minha postura, conhecem a minha integridade, conhecem a minha forma séria de viver o Evangelho. Sou um cristão radical. Eu não deixo brechas na minha vida em termos espirituais ou pessoais, para que Deus possa fluir através de mim, através dos meus lábios, através do meu coração, dos meus sentimentos e, claro, chegue esta palavra ao mais profundo do seu coração. Hoje eu quero conversar um pouco sobre como Deus, pelo Espírito Santo, trabalha no coração das pessoas. Muitas pessoas pensam que é o homem que tem livre-arbítrio. Essa expressão livre-arbítrio não está na Bíblia Sagrada. Foi criado um clichê, que na realidade é um mito, não é uma verdade. O homem que não tem Jesus no coração, que não é salvo, não tem hipótese nenhuma de escolher. Você sabe por quê? Está morto em seus pecados e delitos. Logo, uma pessoa morta não tem como ter uma opção, decidir algo. No way. Não há condições. Está morto em pecados e delitos. A Bíblia chega a dizer que não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque. Então nós compreendemos, à luz da Bíblia Sagrada, que esta forma de acontecerem coisas na vida de uma pessoa é o agir de Deus. Eu gosto muito desta palavra, agir de Deus. Ela é perfeita. O sábio Salomão explicou isto dizendo que o rei tem o coração inclinado por Deus, assim como as águas do rio correm de norte para sul. Então, primeira coisa que eu queria lhe dizer, ninguém, em termos espirituais, nas questões da salvação, na relação com Deus, tem livre-arbítrio. Isso é uma forma do inimigo roubar a glória da soberania de Deus. Em segundo lugar, veja como Deus é perfeito. Às vezes a pessoa é muito religiosa, mas ela não tem a sabedoria ainda manifestada. Ela não tem ainda olhos espirituais iluminados. E se o viés da sua vida não for Cristo, pior ainda, ela está morta em pecados e delitos, ela está longe ainda do coração de Deus. Eu quero lembrar de um grande encontro que o apóstolo São Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, teve com uma mulher empresária chamada Lídia. Diz no capítulo 16, versículo 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então veja os meus amigos, senhora, senhor, jovem, ancião, família, que está agora sentada ao redor de uma televisão. Quem era Lídia? Lídia era uma certa mulher muito influente na cidade de Tiatira. Ela era, em primeiro lugar, uma negociante. Ela era uma comerciante. Ela, diz a palavra do Senhor, vendedora de púrpura. Então, estamos tratando do agir de Deus na vida de uma empresária. Você sabe que às vezes a pessoa empresária está tão ocupada
E agora, nesta fase da pandemia, desta loucura, da desinformação, da revelação da verdade, as pessoas às vezes não dão um espaço para Deus. Veja que ela era uma mulher temente, ou seja, ela era uma mulher religiosa, mas não entendia com profundidade. Então, eu estou me dirigindo agora a você que é um empresário, que é um profissional liberal, que é um executivo, ou quizás a você que é uma dona de casa, é um jovem empreendedor. Nunca faça absolutamente nada sem que Jesus seja parte da sua vida. Toda pessoa que ousa viver a parte de Deus, e Deus não fazendo parte, o Senhor Jesus não fazendo parte das suas decisões, da sua empresa, do seu empreendimento, dos seus negócios, e ela tentar tocar a vida por sua experiência, por seus dons pessoais, pela sua capacidade, pela sua visão, pela experiência que eu tenho de pastor há mais de 41 anos e há mais de 45 anos na obra de Deus, toda pessoa que tem esta postura normalmente conhece rápido o fracasso. Então esta mulher é uma vendedora de púrpura. Ela fabricava os tecidos, colocava a púrpura neles e vendia. Então era uma mulher de negócios, era uma mulher religiosa, era uma mulher temente a Deus. Mas isto tudo não era suficiente. Olha o que a Bíblia diz, vamos relembrar os dois? Vamos lá. Ela era uma vendedora púrpura, temente a Deus, que nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Quer dizer que até então ela era apenas uma religiosa. E claro que eu tenho uma vasta experiência nesta questão de religiosidade, porque eu durante 21 anos fui católico apostólico romano. Eu ia à missa, eu comungava, eu me confessava de forma auricular. Mas vou lhe dizer, eu era religioso, mas não tinha tido até então uma experiência viva com Deus. Eu conhecia os santos, eu conhecia as doutrinas, eu conhecia todo o esquema da religião, mas isto era oco, era vazio. Até que um dia Deus abriu meu coração para que eu pudesse entender e atender a sua voz. Ele abriu o coração. Veja, a palavra diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então é muito importante nós termos esta classe de convicção de que quem começa e quem termina a obra, quem tem o querer, quem tem o realizar, é o Senhor. Eu conheço testemunhos de pessoas que resistiram anos, mas anos, de forma vil, contundente, amarga, contra a igreja, contra a obra de Deus, contra a palavra de Deus. Mas um dia, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Eu me recordo, há muitos anos, nós estávamos ainda no antigo Cinema Piedade, e todos os finais de culto de domingo pela manhã, eu recebia um cartão de visitas de um profissional liberal que visitava frequentemente a nossa igreja, e ele dizia, o senhor é um falso profeta, o senhor é um homem perigoso, eu não acredito em nada que o senhor dizia. Então ele foi dizendo o que o senhor disse, ele foi dizendo isto semana após semana, num cartãozinho, mandava lá com sua vida profissional, até que um dia eu tive a possibilidade de estar frente a frente com ele. Ele era um religioso, de origem, na sua família, todos religiosos, todos evangélicos, mas ele estava limitado a um conhecimento da lei, do judaísmo. Era o jejum, era a vigília, era o sacrifício,
era pago o preço. Mas isso não tem valor nenhum diante de Deus. Nenhum. Então eu fiquei frente a frente com ele e eu disse, vamos fazer um acordo. Em outras palavras, não me recordo exatamente, por que o senhor não pega algumas das minhas cassetes, era tempo das cassetes, e ouve as minhas mensagens. Eu lhe recomendo predestinação, eleição, soberania de Deus, o falso livre-arbítrio. E ele foi, e no nosso balcão da igreja, e adquiriu estas mensagens. Domingo após, ele me encontrou na entrada do templo. Ele disse, apóstolo Miguel Ângelo, eu quero lhe pedir perdão, porque intentei tanto, de forma vigorosa, contra o senhor, contra a igreja, e eu não sabia por que eu voltava todo domingo, mas eu tinha que voltar. Agora quero lhe pedir perdão, porque finalmente o Senhor Jesus abriu meu coração, abriu a minha mente, e eu pude compreender realmente que o que o Senhor diz está perfeitamente dentro da vontade de Deus. A partir daí, ele se tornou um arauto de propagação da graça de Deus. Maravilhoso. Então, veja, Lídia era uma empresária, vendedora de púrpura, temente a Deus. Portanto, qualidades intocáveis. Mas ela era somente isso. Aí diz que o Senhor, quer dizer que Deus, Ele mesmo, intervém e opera sobrenaturalmente. Porque, olha, amado, ninguém muda o coração de ninguém. Eu nunca consegui mudar o coração de qualquer pessoa, nunca. Não tenho essa capacidade. Quantas pessoas eu preguei em estádio do Maracanãzinho, em estádios aí dos bairros da periferia, e centenas de pessoas, quizás, somando milhares de pessoas, confessaram Jesus. Mas muita gente entrou e saiu sem que nada lhe tocasse. Então eu amo a Deus, eu glorifico ao Senhor, porque a mim, no meu caso, foi Deus que tocou meu coração. Então o Senhor lhe abriu. Quer dizer que se você está com a Bíblia, Atos 16, 14, diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, se o Senhor lhe abriu, significa o quê? Que o coração estava fechado. Religiosa, temente a Deus, coração fechado. Então, o poder dos poderes, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, o Rei de Reis, o soberano, o cabeça da igreja, aquele que tem o potencial da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença, vai àquela mulher e lhe abre o coração. Quer dizer que é possível uma pessoa estar ou numa religião ou no cristianismo de coração fechado. Não, isto eu acredito, isto aqui não. Acredito que a minha salvação é eterna, mas o dízimo, não, isso é coisa do passado. Acredito na eleição, mas não acredito que a predestinação. Então a pessoa tem o coração fechado. E enquanto o coração estiver fechado, enquanto Deus não opera, enquanto o Espírito do Senhor, com a sua palavra, diz que é como um martelo que esmiuça a pedra. Então, casos, conforme ele disse, que eram muito conflituosos. Nós tivemos casos de maridos que deixavam a esposa na porta da igreja, da nossa catedral, e ficavam dentro do carro, e ouvindo pelas mídias, mas resistindo, até que um dia o Senhor abriu o coração. Não é isto maravilhoso? Se você está agora entendendo como Deus age pelo Espírito Santo e que Deus realmente lhe abra o coração, a mente, os olhos. Paulo diz que iluminados os olhos do vosso coração, para poder experimentar, para poder saber, para poder ter conhecimento de como é a obra de Deus. Então, eu imagino a reação. Paulo estava pregando,
esta mulher de coração fechado, duro, sobrolho, fazendo aquela boca para baixo, dizendo, não entendo nada disso, isso não é verdade, cruzando os braços, até que o Senhor lhe abriu o coração. Olha, amado, isso não tem nada a ver com religião, entende? Não tem nada a ver com caminhos doutrinários, isso tem a ver com Deus, com a pessoa. Deus abre o coração. E quando Deus abre o coração, Ele começa uma obra tão profunda, tão intensa, que a Bíblia diz que a pessoa nasce de novo, que a pessoa é regenerada, que a pessoa tem um novo nascimento, diz que quem está em Cristo, em quem Deus abriu o coração e semeou a semente do Espírito para que ela confesse Jesus como o Senhor, disse Paulo em 1 Coríntios 12, 3, Paulo diz, olha, quem está em Cristo é porque Deus já abriu o coração, já semeou a palavra, é uma nova criatura. Oh, glórias a Deus! É uma nova criatura. Mas até que Deus faça esta obra, é uma velha criatura. Não tem norte, não tem rumo. A pessoa, quando vive no seu velho Adão, ela se entrega às vezes à prostituição, ela se entrega à droga, ela tem uma vida de ponta cabeça, não tem limite, tudo vale, e aí vem as doenças, aí vem as contaminações. Então, atenção, quem está em Cristo é uma nova criatura. O Senhor lhe abriu o coração. Que Deus nesta hora abra o teu coração, porque a tua vida vai ser transformada. Não é o cabelo, a roupa, as unhas, é lá dentro. Deus opera de dentro para fora. Claro que o cristão passa a ter um cuidado com o seu ataviar, com sua vida, enfim, a sua aparência, mas o que conta, porque Deus nem olha o exterior do homem. Não tinha uma coisa, não, eu posso aqui me pintar de outra cor, Deus não olha a minha aparência, Deus olha o coração. E é lá que Ele opera, é lá que Ele abre, é lá que a obra acontece. Sai o coração de pedra, duro, para um coração de carne sensível. E quando isso acontece, uau, novo nascimento, então a pessoa começa a sentir o prazer de viver. Começa a dizer, eu creio, começa a viver pela fé. Diga glória a Deus, começa a viver pela fé. E aí, a vida é outra. Nasce de novo, Deus abre o coração e você começa a olhar o seu futuro, não com medo, não com algum tipo de incapacitação, não com constrangimentos, não com covardia. A pessoa passa a dizer, em Cristo eu sou mais do que um vencedor. Eu deixei este recado porque Deus hoje tinha como seu propósito abrir o coração de muitas pessoas para que a obra se completasse. Eu imagino, Lídia passou como uma vendedora, como uma empresária, cada um que chegava para comprar os seus tecidos pintados de púrpura, ela dizia, graça e paz, sejam bem-vindos, eleito de Deus, você é predestinado, você é mais que vencedor, você é cabeça, você é pedra viva. E a vida muda, a pessoa passa a desfrutar das bênçãos do reino. Mas tudo começa com Jesus. Entregue a sua vida a Deus. Confie nele. Não confie na sua carne, confie nele. E o salmista disse, tudo mais, ele fará. Diga comigo, Senhor Jesus, eu recebo o Senhor no meu coração, que foi aberto por ti, Senhor. E confesso com a minha boca e creio com o meu coração que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, é Senhor, é o Salvador, é o Redentor, é a pedra angular da minha vida. Eu o confesso
que é o meu Senhor. Amém. Você é salvo. Somente lhe digo isto, você é salvo. Amém? Então, estamos agora nos 6 minutos finais do programa, o meu diretor já colocou ali uma placa, mas eu quero lembrar-lhe que amanhã, 9 da manhã e 6 horas da tarde, nós estaremos realizando 2 grandes encontros na nossa catedral. Mantemos a distância, banco sim, banco não, higienização do templo e os seus edifícios ao redor, álcool gel, máscara obrigatória, para defesa própria e por respeito ao próximo, enfim. Não temos ainda aquela comunhão afetuosa nossa que tanto amamos, mas com vênias e respeitos nós celebramos também a vida uns dos outros. Quero lhe dizer, venha estar conosco. Venha estar conosco. Não meça a distância no GPS, mas é 5 quilômetros, 10 quilômetros. Olha, você precisa da igreja. Você precisa ter um pastor, você precisa ter alguém, porque esta mulher abriu o coração, Deus abriu o coração desta mulher para atender às coisas que Paulo dizia. Deus te abriu o coração para você atender às coisas que o apóstolo Miguel Ângelo lhe ensinou hoje. Nosso endereço é Rua Maricá, 320, no bairro de Campinho, zona oeste do Rio de Janeiro. É uma rua paralela a Cândido Vinícius, próximo da 28DP, enfim. Mas o mais importante é que se você chegar de dia, você vai perceber uma coluna espiritual de fogo. Você vai perceber a glória de Deus logo na entrada do pátio. Eu creio que estes são os 10.000 metros mais sagrados do Rio de Janeiro. É a Igreja Cristo Vive. Aguardamos por você. Nós temos um telefone de contato, 30 17 90 90. Nós temos bispas de aconselhamento. Ligue para nós. Crie esta sinergia com o bem, com o espiritual, com a luz, com o reino, e com o Senhor Jesus Cristo. Seu abençoado. Se você sentir no coração de se unir ao meu apostolado e quiser contribuir para esta programação aqui da Band e a nossa programação internacional, as nossas mídias, por favor, ao ligar para a nossa igreja, faça menção disto em nome de Jesus, a nossa bispa. Quero agradecer a todo o povo da Igreja Cristo Vive, mas em particular, todos os sábados, e fiz isto por anos às segundas-feiras, eu me refiro a um casal de Deus extraordinário, Rodrigo e Fabiane Ambrósio. Eles são meus filhos na fé, mas eles são admiráveis, eles são tementes. Eu olho para eles dentro da igreja e eu percebo a entrega. São empresários, são os donos do Turbomil e Vila Emil Mesquita, que é um mercado que é uma bênção do Senhor, mas a espiritualidade deles tem influenciado muita gente, o temor de Deus. Então eu deixo para vocês, Rodrigo e Fabiano, seus filhinhos, um abraço carinhoso do apóstolo e da bispa em nome de Jesus. Estamos terminando o programa agradecendo mais uma vez a Deus. Este é um privilégio. Por isso o meu temor, a minha consistência espiritual, uma vida de oração, passo às vezes madrugadas buscando, falando com Deus, meditando na palavra, porque a minha vida não tem outra razão. Eu sou um servo chamado para servir, sempre sorrindo, pela alegria do Espírito Santo. Amém? Então, amanhã, 9 da manhã e 6 da tarde, aqui na Cristo Vive. Aguardamos por você. Meu nome é o apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, nosso corpo ministerial, a nossa igreja, o nosso povo, que ama a Deus e ama a evangelização, juntos em espírito dizemos, graça e paz. Deus abriu o seu coração, você é um novo homem, você é uma nova mulher, é um novo ancião, um novo jovem, um novo solteiro, é um novo casado, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Graça e paz em nome de Jesus.